se, what if, em português, eles De vão ser oxigênio. humanos. Assim quase aniquilaram a vida por aqui. Mas surpreendentemente nós sobrevivemos. Então, como passamos de pequenas moléculas a dominar o mundo inteiro? Vocês já repararam que o ser humano é que nem a barata? O planeta tenta acabar com a gente, mas a gente não morre, é tipo praga. Credo! Mas é verdade, a gente é que nem barata, gente. O planeta tenta desastre natural, o planeta tenta pandemia, o planeta tenta, ele tenta muito acabar com a gente, aí, mas a gente não desaparece. Bem, nós o levaremos a uma viagem no tempo que explora a evolução dos seres humanos em 20 minutos. Reagir a Bob Esponja virou padrão, reagir a Porta dos Fundos, é isso. E já agora eu estou a planear trazer jogo do Bob Esponja cá para o canal, tá? Quem diabos é Luca? Sozinho. É culpa da evolução todos usarmos aparelho nos dentes? E espere um minuto, será que todos nós temos a mesma tataravó? 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos, algo incrível aconteceu. Caraca, não mano, o isto Big aqui... Bang, mas há um segundo ato ainda mais surpreendente. Refiro-me à biogênese, o surgimento da vida Estas cenas que estão a passar fazem muito lembrar a Subnáutica, por alguma razão. a partir da não-vida. Imagine uma sopa de amônia, metano e hidrogênio fervendo numa fenda vulcânica no fundo do oceano. Em vez de condimentos comuns, talvez a Terra tenha adicionado enxofre, níquel e ferro a essa mistura. O calor proveniente das rochas derretidas... Qualquer dia vou inventar inseticida do humano e eu vou comprar. Mas não é para matar, eu só quero afastar mesmo. Deixem em paz! Tem uma gente que às vezes tudo ao precisa seu colocar redor. inseticida na cara. Durante milhões de anos, moléculas se combinaram para formar aminoácidos como lisina e ácido lático. Talvez eles tenham sido os blocos básicos da vida. Algumas dessas cadeias começaram a se replicar, gerando células replicantes. Mano, cuidado para quem tem problemas de epilepsia, que esse vídeo aí tá foda, velho. Assim, a vida surgiu na Sacanagem aí, ópio. Vou eu ficar fedorenta para afastar todo mundo. Acho que se afastem de mim, porra. Terra. Sai. Ok, pode não ser tão simples assim, mas foi mais ou menos assim que surgiu o primeiro organismo unicelular, provavelmente em uma fonte hidrotermal em águas profundas. Conheça Luca, o último ancestral comum universal. Humanos, animais, fungos, até árvores, todos rastreiam sua existência até essa criatura. 3 bilhões e meio de anos atrás. Antes que nós, humanos, possamos entrar em cena, precisamos de uma coisa importante, o oxigênio. A Terra era rica em nitrogênio, hidrogênio, vapor d'água e dióxido de carbono. Exato. As cianobactérias trouxeram oxigênio, crucial para nós humanos. 1 bilhão de anos atrás. Avançando bastante, há 1 bilhão de anos, a Terra se movia formando supercontinentes. O rodinho existia e depois de algumas centenas de milhões de anos, surgiu o Penotia, perto do Polo Sul. Durante esse período, surgiam os primeiros animais simples a partir de organismos unicelulares. 550 milhões de anos atrás. Há 550 milhões de anos, ocorreu um evento importante da nossa história. A explosão cambriana. Não, esse aí, Nesse período, é diversos animais surgiram e foram fundamentais para a evolução de todas as espécies conhecidas hoje, incluindo você. 66 milhões de anos atrás. Ok. Os dinossauros governaram a Terra por centenas de milhões de anos e sobreviveram a várias extinções, mas todas as coisas boas acabam chegando ao fim. 66 milhões de anos atrás, um gigantesco asteroide caiu. André, caralho, velho. Eu tava aqui concentrada. Eu estava aqui a prestar atenção no vídeo, até que o André lembra-se e decide mandar isto que eu vou compartilhar e eu vou deixar esta parte no vídeo, não corta na edição, Melanie do futuro.
Se aqui é unicelular, em Portugal é unitelemóvel. Pessoal, obrigada por tudo. Estou a retirar-me. Obrigado. Voltei. Já me atirei um bocado pela janela. Já deu. Vambora. Na península de Yucatán, Eu México. morri um pouco. Isso Tá bloqueou tudo certo. o Sol e Obrigada, exterminou os dinossauros, permitindo que os mamíferos assumissem a liderança animal. Essa extinção, embora insignificante para humanos, impactou profundamente a evolução. 40 milhões de anos atrás. Um ratinho! Esses seres incluíam ancestrais pequenos e peludos de todos os primatas, similares aos pequenos roedores de hoje. Ai, tão Eles bonitinho! viviam e se multiplicavam num nicho ecológico único, com uma dieta onívora de frutas e insetos. Eles continuaram a evoluir e seus cérebros ficaram maiores. E aí Sem viraram a concorrência capivaras. dos dinossauros, eles puderam crescer exponencialmente. Os ancestrais da Após capivara. milhões de anos de evolução, os macacos foram vistos na África, Ásia e América do Sul. Avançando mais alguns milhões de anos, os macacos evoluíram. Em seguida surgiram orangotangos. Em breve seremos nós. Caraca, grande 8 testa, milhões mano. de anos atrás. Cerca de 8 ou 9 milhões de anos atrás, um ancestral comum de humanos e chimpanzés se dividiu em duas linhagens, humanos e chimpanzés. Biólogos pensavam que a divisão entre chimpanzés e humanos criou espécies separadas, mas estavam errados. As linhagens continuaram a acasalar e trocar genes por milhões de anos. A separação total pode ter ocorrido há 4 milhões de anos. Hoje, apesar de sermos diferentes, Faz sentido. humanos compartilham com chimpanzés surpreendentes 98 a 99% de nossos genes. Faz sentido, é por isso que tem tanta gente burra. É porque não ficaram com a parte racional toda bem formada, entendeu? É um mamaco. Ele é um mamaco, tu és um mamaco, eu sou um mamaco, nós somos mamacos. O gênero Caraca, eu não Homo sei quem é que tornou-se vota em distinto quem, há Sérgio, eu 5 não ou sei, não 6 faço milhões puta de de anos. ideia. Nossos ancestrais Esse eram é com ela semelhantes aí. aos macacos. Lucy, ancestral da Etiópia, há Ai, ah. 3,2 milhões de anos, tinha cérebro do tamanho de um chimpanzé e braços longos. Provavelmente se balançava nas árvores à noite. Havia uma característica que nos diferenciava Todos nós dos somos macacos. mamacos. Éramos bípedes, andávamos sobre duas pernas. O que levou a isso? Bem, há duas explicações para o fato de os humanos andarem eretos. Uma teoria é que o surgimento da savana fez com que os humanos passassem mais tempo buscando alimentos entre as gramíneas. Andar ereto permitia uma melhor visão, assim Exato. como um Melhor SUV visão. mais alto que um sedã. Entretanto, estudos em chimpanzés na Tanzânia sugerem que os primeiros humanos usavam mais as árvores para colher frutas ou escapar de predadores. Essa teoria ainda precisa de explicações. Ok. Por exemplo, por que humanos são bípedes e chimpanzés não? E o que dizer dos cangurus? 2,6 milhões de anos atrás. Yeah. Há cerca de Mano, estas animações dos Homens das Cavernas, mano, tiram a credibilidade toda do vídeo, mano. Porque eu fico a olhar para aquilo e fico a pensar assim, mano, não dá para parecer tão idiota, mano. Tipo, what? Eu sou Donkey 2,6 Kong. milhões de anos, Não, se for para ser macaco também quer ser o Donkey os Kong, que é primeiros isso? humanos começaram a se adaptar. Seus cérebros se desenvolveram, permitindo que fabricassem ferramentas. Essas ferramentas eram inicialmente pedras afiadas. Levaria mais 1 milhão de anos para que os humanoides fizessem machados de mão. Caraca, este sonzinho de fundo dele a afiar a faca fez-me lembrar os passos
o som dos passos que é colocado depois na edição dos filmes, mano. Que é horrível, velho. Falaremos disso depois. Os primeiros humanos eram provavelmente necrófagos, se alimentando de animais mortos por tigres dentes de sabre. Usavam ferramentas para cortar carcaças e quebrar ossos para obter a medula nutritiva. Às vezes também se alimentavam de zebras, elefantes, rinocerontes, búfalos e girafas. Porém, geralmente se contentavam apenas com salada. Os seres humanos primitivos não eram destemidos devido à vida perigosa há milhões de anos. No registro fóssil encontramos mortes terríveis, como a de um adolescente arrastado por um leopardo para cima de uma árvore. Uma águia provavelmente agarrou uma criança de 3 anos com suas garras no crânio. A gengivite pode ser perigosa. Uma criança morreu de sepse após infeccionar-se com a queda de um dente de leite. Nossa, mano. Cientistas acharam uma mulher que morreu por vitamina A em seu fígado de animais. Não sei quanto a você, mas estou me sentindo muito sortudo por viver no presente. 800 mil anos atrás, os primeiros seres humanos adquiriram uma habilidade valiosa que influenciaria a história e encontraria aplicação nos trabalhos dentários atuais. Mas falaremos disso adiante. Os humanos aprenderam a dominar o fogo, aquecendo-se, afastando predadores e cozinhando carne. Com humanos ingerindo mais carne, nosso órgão principal aumentou. Maior, o cérebro. Mas havia uma desvantagem nos novos alimentos cozidos, mais macios e fáceis de comer. É o cérebro, mano. Isso resultou em menores mastigações, gerando mandíbulas menores e maior probabilidade de dentes tortos devido ao apinhamento. Veja os dentes desse homem das cavernas. Sim, perfeitamente retos devido ao tamanho maior da mandíbula. 400 mil anos atrás. Os humanos buscavam um abrigo mais seguro após obter fogo e comida. Eles decidiram deixar as cavernas escuras e sujas e começar a construir casas. A construção mais antiga registrada até hoje é de 400 mil anos atrás, na França. Nessa mesma época, surgia o Homo heidelbergensis, uma espécie humana ancestral do Homo sapiens, dos denisovanos e dos neandertais. Há cerca de 300 a 400 mil anos atrás, um grupo de Homo heidelbergensis emigrou da África para a Eurásia. Um grupo se estabeleceu na Europa. Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na praia da Barra, nova moda eu vou lançar. Mano, essa música. E o pior é que isso fica na cabeça. Não sai mais. Como neandertais. Outro grupo foi para a Ásia como denisovanos. Abordaremos o relacionamento interespécies em breve. Leve isso em consideração. Exato. Enquanto isso, na África, há 300 mil anos, iniciou-se uma transição evolutiva gradual do Homo heidelbergensis para o primeiro de nossa espécie, o Homo sapiens. Em outros 150 mil anos, os Homo sapiens arcaicos se transformaram nos seres humanos atuais. Os fósseis revelam mudanças físicas significativas. O Homo heidelbergensis tinha uma crista de sobrancelha proeminente e uma face saliente. Já o Homo sapiens moderno tinha um crânio mais arredondado, maior e uma testa mais alta. 200 mil anos atrás. Parece que está inchado. Há cerca de 200 mil anos, em algum momento no meio dessa transição do arcaico para o moderno, nasceu uma importante ancestral feminina. Os cientistas agora a chamam de Eva mitocondrial. O DNA de cada um de nós remonta a ela. What? Why? Pense nela como sua tataravó. Tínhamos fogo, abrigo e até uma bisavó, mas a vida já foi muito difícil. Tudo podia tirar sua vida. Doenças, brigas por uma carcaça de girafa, encontros com animais, os leões e cobras na África, tigres nos trópicos asiáticos, pumas e onças nas Américas. A média de vida era apenas 30 anos.
A população total provavelmente era menos de 1 milhão. 74 mil anos atrás. Então, há 74 mil anos, nossa frágil existência foi ameaçada. Um supervulcão entrou em erupção. Houve uma enorme perturbação climática global. A África ficou cada vez mais seca e o Homo sapiens quase foi extinto. Apenas cerca de 600 a 10 mil adultos reprodutivos sobreviveram. Durante essa época difícil, as pessoas se uniram em grupos menores e isolados devido à escassez de água nos rios. No entanto, essa redução facilitou a captura e o consumo de peixes. Por fim, os peixes podem ter se esgotado, e esse foi um dos motivos prováveis pelos quais eles deixaram a África. 60 mil anos atrás. Há cerca de 60 mil anos, os humanos começaram a deixar a África e migrar para outros continentes. Já estabelecidos na Indonésia, Nova Guiné e Austrália, sua rota de viagem pode ter sido facilitada pelo recuo das águas. Lembras que falei sobre romance com os denisovanos? Nazia, o Homo sapiens cruzou com eles. DNA denisovano representa 3 a 6% do genoma em populações asiáticas específicas agora. Caraca, não sabia. 40 mil anos atrás. Aproximadamente 40 mil anos atrás, o Homo sapiens chegou à Europa por 2 rotas, pela Turquia e a costa do Mediterrâneo. Aqui, se acasalaram com os neandertais e adquiriram genes relacionados ao crescimento da pele e dos cabelos. Essas lindas sardas que você vê são dos neandertais. Agora, há cerca de 15 mil anos, o Homo sapiens foi da Ásia para a América do Norte. Mas como? Como? Bem, lembre-se, a topografia era diferente. Era diferente. Os continentes Exatamente. atuais estavam dispostos de maneira diferente, com uma ponte chamada Beringia, conectando a Ásia e a América do Norte por 5 mil anos. Depois de viajarem para a América do Norte, alguns partiram para a América do Sul. Esse foi o momento em que todas as outras espécies de Homo foram extintas, deixando o Homo sapiens como o único ser humano remanescente. Não sabemos por que isso ocorreu, mas pesquisas sugerem que pode ser pela maior taxa de sobrevivência ou pela superação das outras espécies de alguma forma. 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos, ocorreu um ponto crucial: o domínio da agricultura pelos humanos. Não. Eles criavam ervilhas, lentilhas selvagens e pastoreavam cabras e bois. Os primeiros agricultores viveram no Crescente Fértil, no Oriente Médio. Vários grupos não relacionados, isolados uns dos outros, adotaram a agricultura nessa época. À medida que as pessoas... Pensa, se tu trouxesses um Neandertal hoje em dia para o nosso mundo, primeiro ele não ia saber falar a nossa língua. Começa já por aí. Que as nossas línguas não existiam, nem o latim. Depois, tipo, eles falavam com um som juga-buga. É isso. Exato. Era tipo assim... Era que nem aquele episódio do Phineas e Ferb quando eles voltam no tempo, para a época das cavernas. Mano, além de não nos entenderem, eles iam achar o nosso mundo bué da estranho, mano. Comparado com o deles, que viviam na caverna, eles iam olhar para nós e cavernas gigantes com buracos. Era tipo isso. Basicamente ia agir como um macaco calificado à toa, mano. se tornaram tipo assim, agricultores, a população altura. cresceu. Em um dentro de Cristo, éramos... E depois temos uma cena. É que o ser humano evoluiu muito em muito pouco tempo. Comparado... Porque vocês já repararam no salto temporal que tem desde o primeiro ser humano até agora, que estamos a ver no vídeo, que é a agricultura. E nós já estamos a falar de ter agricultura. Não estamos a falar de eletricidade. Nós não estamos a falar de nada disso. É tipo, nós ainda estamos bem lá atrás. Entendeu? cerca de 170 milhões. No século XIV, a peste bubônica atingiu e matou 50 milhões de pessoas em uma população mundial de 450 milhões.
Levaram 200 anos para a população da Europa se recuperar aos níveis pré-pestilência. 250 anos atrás. Há 250 anos, começou a Revolução Industrial, que transformou o mundo de rural e agrícola para urbano e industrializado. A população começou a crescer rapidamente, chegando a 1 bilhão de pessoas em 1804 e em 2023 alcançando 8 bilhões. Nosso crescimento tem sido exponencial, mas os humanos precisam de muita energia. Primeiro carvão, depois petróleo e gás. Agora buscamos energia solar, novas tecnologias e viagens espaciais. Quem sabe o que o futuro reserva para a humanidade? Talvez ela esteja se tornando uma civilização do tipo 1. Quem sabe? Isso parece ser uma história para outra altura. Essay. Mano, gostei do vídeo. Epá, sendo bem sincera, eu não gostava de ter vivido em nenhum tempo sem ser o meu. Sendo bem sincera. Porque em qualquer tempo que eu fosse, em qualquer país que eu tivesse, eu ia ter menos... Não é... Nem é privilégio. Eu ia ter menos direitos do que tenho hoje. Então é tipo assim, eu estou muito bem aqui. Este tempo é muito bom, é ótimo. Tipo assim, Revolução Industrial. Mano, se estavas a trabalhar numa fábrica e caía-te uma peça e partia-te o braço e tu não ias ter dinheiro para dar de comer à tua família, tu não ias ter dinheiro para comer, mano. Tipo assim, se fosse preciso, ainda te iam cortar o braço. Tipo assim, cortaram-te o braço, agora já não vais poder trabalhar, já não podes fazer nada da vida, só tens um braço, és um aleijado. É tipo assim, naquela época era assim, mano. Tipo, não. Para mim, esta época é a melhor do mundo.